quase tudo subindo, né? Então a gente vê esses movimentos muito fortes e rápidos, até de certa forma com receio, né? Assim, porque da mesma forma que está se caindo muito quando começa o conflito, quando volta, né, as curvas, as famosas curvas em V, elas têm sido cada vez mais intensas. Até interessante... Sim, pode... Eu ia falar, e a gente teve agora a SpaceX, né, para colocar mais em xeque aí Sim, essa dúvida de para onde vai essa liquidez, tanto dinheiro aí do exatamente. mercado e tudo mais. Sim, a gente fala de IA, acho que é interessante exatamente por conta desse movimento de liquidez todo que tem seguido para IA. Hoje também, né, por uma grata coincidência, a gente está gravando bem no primeiro dia de negociação da SpaceX. Então, se a gente olha, pode até olhar aqui ao vivo, né, o SpaceX está subindo aí basicamente 25% já hoje. Então, a empresa que já nasceu com o IPO como uma empresa trilionária, já está subindo aí hoje seus 25% e começa o seu primeiro dia sendo um top 6. Então, ela já está aí basicamente entre a sexta ou sétima empresa maior do mundo. Então, os olhos do mundo todo foram para isso, né? Assim, quem gosta ou não gosta do Elon Musk confia muito nele. Então, a hype, aquele movimento de querer pegar essa tendência, talvez seja grande. Então, muito dessa liquidez do mundo foi para a SpaceX, o aguardo desse IPO, que grande em números, mas ainda pequeno se a gente considera com relação à parte da empresa, porque menos de 5% do capital da empresa foi aberto. Então, é uma empresa ainda quase que privada, de certa forma, né? Por mais que seja listada em bolsa, mas a ideia Agora, da falar SpaceX em é muito IPO é grande. falar de risco também, hein, Guilherme? Sim, com certeza. É A IPO uma envolve um empresa grande que risco. uma empresa que já começa também a ser negociada basicamente a quase 100 vezes preço-lucro. Então, é um índice que historicamente é bastante puxado. A gente pega uma empresa talvez de qualidade, uma Microsoft, um Google, que são empresas de extrema qualidade, que estão aí totalmente inseridas dentro do movimento de IA. Elas devem estar negociando aí próximo de 30 vezes o preço-lucro. Então, é um terço do que a SpaceX está sendo negociada, com um histórico bem mais robusto, né, de resultados. Enfim, claro que tudo desse preço da SpaceX é dada a narrativa de crescimento. Se a empresa coloniza Marte, né, se consegue lançar data center no espaço, ela vai revolucionar o mercado como um todo. Então, isso tudo se cria expectativa dentro disso. Mas é interessante, porque outros movimentos de IA também têm puxado um pouco da liquidez. As Big Techs, historicamente, elas são boas compradoras de ações, então os programas de recompra de ações são muito volumosos e isso ajuda muito para o movimento de valorização mais recente das ações. Mas também nesse movimento de capitalização, o movimento agora está sendo até um pouco invertido. Então, o Google recentemente anunciou aí 80 bi de emissão de ações, então isso sugou um pouco mais da liquidez do mercado, inclusive com a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, comprando uma boa fatia desses 80 bi. Então, a gente está vendo esse movimento talvez um pouco contrário, então que busca essa intensidade dos investidores. A Meta também emitindo um pouco de ações. Então, isso traz volatilidade para o mercado, pelo menos principalmente no curto prazo. Mas é interessante também, falando de S&P, puxando um pouquinho lá atrás do que o Milton falou, a IA também, né? Lá no final de 24, início de 25, o mercado como um todo estava sobreposto a Estados Unidos, né? O movimento de IA estava muito alto. Então, naturalmente, o mundo também buscou por um movimento mais equilibrado. Então, a gente viu esse movimento de queda do dólar nesse sentido, né? A saída de um capital dos Estados Unidos que buscou outras geografias, né? Então, a gente vê esse movimento de queda do dólar também nesse sentido. Agora, jogando talvez até um pouquinho contra, né? Então, já que esse dólar caiu tanto, né? Lá nos 6,20, agora para uns 5, 5,10, talvez a própria carteira, e pegando até o seu gancho, né? Talvez a carteira esteja pedindo um pouco de compra de dólar, né? Nesse sentido, quando a gente vê esse movimento de queda. E tem uma coisa, né? Até você falou de 2024, eu lembro ainda quanto tempo já se diz que o mercado americano está super precificado, muito acima, e tinha aquela conversa que até se parou um pouco, que era, vai ser hard landing, vai ser soft landing, daí tinha gente que falava, vai ser no landing, e aí davam risada. E por enquanto foi um no landing, a verdade é essa, né? É um mercado muito maduro, né? Assim, realmente o americano, os investidores institucionais, eles carregam o S&P na carteira como uma exposição de não ser vendida, pelo menos uma fatia dela, né? Então, o S&P, ele é
uma fatia importante do mercado, e ele vai estar sempre no portfólio dos investidores. Então, de vez em quando um pouco mais, de vez em quando um pouco menos, mas o mercado americano, usualmente, ele premia os investidores consistentes. Então, por isso é muito importante também essa exposição, mesmo que essa oscilação mais de curto prazo, talvez mais intensa no dólar, esse prêmio que o S&P carrega ao longo dos anos é muito interessante para a carteira. E a gente enfrenta muitos riscos também, né? Aqui, risco regulatório. A gente tem muitas coisas que podem acontecer se você está num mercado só. Então, quer dizer, e outra coisa, né, Guilherme, internacional não é só Estados Unidos, né? Hoje em dia tem os ETFs de várias economias, de várias teses, de metais, de moeda. Assim, você tem uma facilidade muito grande de investir, tanto no Brasil quanto fora, quanto a valores pequenos, os próprios fundos imobiliários que começaram sendo negociados com cotas de R$1.000. Hoje em dia nós temos base 10, então tem aquele investidor que tem um pouquinho só de dinheiro e que vai lá comprar com R$20, vai comprar 2 cotas de fundo imobiliário. Então, quer dizer, como o mercado democratizou muito também, então está muito mais fácil ter informações, como nós estamos aqui batendo esse papo agora, e ao mesmo tempo conseguir se expor a todos esses mercados, que é muito interessante mesmo. A sua fala foi ótima. Claro que a gente tem os BDRs, né? A gente pode investir em reais, mas a gente usa o dólar para poder acessar mercados mais qualificados. Então, a gente vai mandar nosso dinheiro, a gente vai fazer a nossa remessa em dólar para acessar mercados bons e de qualidade, mercados emergentes, enfim. Quero investir em Coreia, quero investir em China, quero investir no próprio Brasil em dólar, né? Caso um investidor gringo queira investir aqui. Então, os Estados Unidos é o hub para o mundo, basicamente. A gente compra o dólar para investir, não compra o dólar para ele ser o nosso investimento, basicamente. Eu acho que o investidor brasileiro também ele tem muito assim de home bias, né? Você está aqui no Brasil, aí está muito envolto aqui pelo Brasil, e com certeza o Brasil e mercados emergentes têm oportunidades. Mas se você parar para pensar friamente, é muito importante ter uma posição estruturalmente dolarizada, principalmente dólar. Claro que existem outros mercados internacionais estáveis, né? Mas eu acho que o investidor, às vezes, ele fica muito obcecado pelo Brasil, mesmo que existam boas oportunidades no Brasil e elas devam ser aproveitadas, o investidor, às vezes, ele não tem essa visão de diversificação e segurança que investir em uma economia como a norte-americana proporciona. Porque o Brasil tem algumas assimetrias interessantes, mas é um país que tem um risco político muito alto. Né, existe um arranjo político que interfere em praticamente tudo. Né? Todas essas variáveis econômicas elas são derivadas de um xadrez político muito complicado, né, que existe aqui no Brasil. E não só isso, a própria estrutura produtiva brasileira, muito exportadora de commodities, exportadora de agros, deixa a economia brasileira muito cíclica. Então, eu acho que o Brasil ele deve ser muito analisado assim pelas oportunidades, principalmente nos momentos em que as coisas não parecem tão boas, mas o investidor ele nunca deve focar unicamente em uma geografia, ainda mais em uma geografia como a brasileira, que mesmo que tenha boas oportunidades, é uma coisa, a gente sabe que é muito problemática, né? E muito dependente de outras variáveis, de uma infinidade de variáveis, seja a cotação de matérias-primas, seja ciclo político. Eu acho que todo investidor ele deveria ter um nível de exposição internacional e principalmente hoje na vanguarda da tecnologia, né, que é a economia norte-americana. Eu acho que todo investidor deveria ter um nível de exposição internacional. Eu até queria dizer, assim, para quem tiver interesse de procurar e gosta de estudar sobre o tema, tem um paper muito legal que chama Beyond the Status Quo. É um estudo que fala sobre a importância de alocação de recursos, isso para qualquer geografia, recursos para o mercado externo ao seu próprio mercado. Então, que a exposição a ativos internacionais deveria ser até maior do que ao próprio país, onde a gente tem esse viés da geografia, de estar acostumado, e como é importante, né? Então, assim, eu acho muito interessante que a gente possa estar discutindo os assuntos, possa estar
pensando aqui ideias e coisas que surgem até enquanto a gente está conversando, de como melhorar a alocação, como estar mais tranquilo com os investimentos, porque não pode ser uma coisa sofrida investir, né, gente? Investir é para trazer coisas boas, é para que a gente possa ter aí uma previsibilidade ali no futuro, para que a gente possa progredir, perseverar, né, com os nossos investimentos. E assim, eu também gostaria de pedir para quem está assistindo a gente, que curtisse, que se inscrevesse aqui no nosso canal, que pudesse compartilhar com outras pessoas que também vão poder se beneficiar desse conteúdo e que colocasse aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver a gente falando, porque muitas vezes ainda outros insights vão vir da nossa audiência e que pode enriquecer demais o nosso debate. E eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e também aos nossos analistas e esse papo tão gostoso que foi, e eu acho que todos nós aprendemos, né, com essas colocações que a gente faz. Então, você gostaria de dar assim, umas palavras finais, Lucas, para a gente começar a encerrar aqui com a nossa audiência? Acho que é isso, assim, acho que a mensagem final, assim, de toda essa conversa, né, que a gente tentou trazer também, é sobre essa importância, né, do investidor focar no longo prazo, ter uma carteira diversificada, ter aquele tipo de carteira, né, que não dependa do Trump encerrar ou não um conflito no Oriente Médio, né, ter uma carteira que vá bem caso o conflito não se encerre e perdure durante muito tempo, né, ter uma carteira resiliente para esse momento, e ter uma carteira que também vá bem, obviamente, se o conflito for encerrado, né? Então, ter uma carteira que consiga perdurar aí ao longo do tempo com resiliência em diferentes tipos de cenário macroeconômico, político, geopolítico. Então, acho que é um pouco disso, assim, a mensagem, né, desse episódio. Eu acho também a gente poder ter ativos reais, ativos como criptomoedas, quer dizer, poder ter todo tipo de ativo na carteira. Eu vejo, por exemplo, quando a gente muito se falava, né, em como a gente só deveria estar exposto, né, aos criptoativos, e hoje em dia rapidamente mudou a narrativa, e agora nós temos que ter ativos reais, e os fundos imobiliários que estavam ali como patinho feio, gente, vamos nos expor a esses ativos reais, porque os fundos têm aqueles imóveis por trás, então tem um lastro, esse lastro gera uma confiança maior para a carteira, e também tem ações que pagam dividendos, e como o Lucas mesmo falou, as blue chips, aquelas ações que a gente tem aquela robustez maior, ou como o Guilherme está falando, essa infinidade de papéis que existem aí no mercado internacional para a gente buscar essa variação do nosso portfólio, e acho que é por aí, né, Guilherme? Perfeito. Puxando esse gancho do próprio home bias, facilmente a gente pega que a média do investidor brasileiro é de investir 90%, 95%, até mais do capital, né, dentro do Brasil, né? Está todo alocado basicamente em reais. O americano, que apesar de estar exposto ao maior mercado do mundo, ele na média com certeza é mais diversificado que o brasileiro. Ele deve ter aí seus 70% na média investido nos Estados Unidos. Então, é um convite mesmo, né, a quem ainda não investe fora ou investe talvez uma parcela muito pequena, a se abrir a novos horizontes, novas fronteiras, novas empresas. O mercado americano é muito potente, vai seguir assim, com certeza. Claro que com volatilidade, vão ter momentos de queda, mas a economia americana é muito resiliente. Economias emergentes, outros países emergentes, né, podem despontar também com um destaque, né? Enfim, Índia, a gente tem China, que por mais que tenham problemas talvez mais regulatórios, existem muito boas empresas lá dentro da China que a gente pode investir através dos Estados Unidos, Coreia, que o Lucas comentou bastante. Enfim, esse convite à diversificação é muito importante. Dando mais números, talvez, né, a gente vê, nem vou falar de renda fixa, porque se a gente falar de renda fixa, aí vai inundar mais ainda o número, mas a gente pega o mercado de capitais, o Brasil deve ter aí seus 2%, 3% de representação dentro do mundo. Então, a gente abrir mão de 98%, talvez, de diversificação global é muito que a gente deixa na mesa, talvez, com uma concentração que talvez a gente nem perceba que a gente está concentrando. E suas palavras finais, Milton, aí do nosso mercado de ações brasileiro?
Eu acho que eu amo o mercado de ações brasileiro, eu acho que é uma coisa fenomenal, mas eu sou uma pessoa muito cética com essas narrativas. Então, eu acho que o investidor ele também deveria, na minha compreensão, ter um grau de ceticismo com os consensos do momento. Eu acho que, historicamente, nos últimos anos, quem seguiu cegamente os consensos não fez bons investimentos. Então, às vezes, o investidor ele pode pegar um curto prazo um pouco mais desafiador e, às vezes, ele consegue ter uma rentabilidade melhor. Por exemplo, a gente às vezes, já lá acompanha, por exemplo, eu sigo o setor financeiro, eu cubro o setor financeiro. Há uns anos, nós éramos taxados de loucos por ter uma recomendação no Bradesco. E todo mundo naquela época só queria saber do Banco do Brasil. Aí passou um tempo que o Banco do Brasil ele só aumentava e crescia lucro, e o Bradesco só caía e o lucro mais ou menos, e a gente sabe que as narrativas nem sempre acompanham a realidade. O que aconteceu, por exemplo, foi uma inversão total, né? O Bradesco ele começou a voar, o Banco do Brasil degringolou, como todo mundo sabe, e isso acontece muito dentro aqui das narrativas que se formam em relação aos ativos de renda variável brasileiros. Eu acho que os ativos de renda variável brasileiros oferecem ótimas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, não é que nós devamos ser contrarian por ser contrarian, mas eu acho que o investidor ele tem que ter sempre uma postura cética em relação ao consenso do momento, porque daqui a 2 meses o consenso ele pode inverter completamente. Então, acho que os recados finais dessa live foram a importância da diversificação de ativos, seja dentro de uma carteira de ações brasileiras, seja dentro de um portfólio com ativos internacionais, com renda fixa, com bonds, né? E também ter sempre um grau de ceticismo em relação ao que todo mundo está comentando no Twitter, em relação ao que todo mundo no X, desculpa, o que está todo mundo comentando no Instagram, porque portfólio no longo prazo se constrói com estratégia e não com narrativa. É isso aí, pessoal. Então, agradeço mais uma vez vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na nossa próxima conversa com os analistas da VG. Tchau, tchau, pessoal.